A porta bateu com tanta força que a casa inteira tremeu. João caiu no chão da cozinha, o rosto ardendo onde o punho do pai acertara, sangue escorrendo do lábio partido. Aberração! Saia da minha casa e nunca mais volte, gritou o pai, os olhos ingestados de fúria, enquanto a mãe chorava encostada na parede, incapaz de intervir. João, aos 18 anos, acabara de confessar aos pais que era gay. As palavras saíram trêmulas, depois de meses escondendo o namoro secreto com Miguel, o colega da universidade. Ele esperava choque, talvez silêncio, mas não isso. Não a violência que o jogava ao chão como se fosse um estranho. No canto da sala, Pedro, seu irmão gêmeo idêntico, observava tudo em silêncio absoluto, o rosto pálido, os punhos cerrados. Pedro sempre soubera. Desde adolescentes, quando dividiam o quarto em Alfama, Lisboa, Pedro percebera os olhares de João para certos rapazes, as revistas escondidas debaixo do colchão. Eram gêmeos, partilhavam tudo, ou quase tudo. Pedro sentia uma conexão profunda com João, algo que ia além do sangue. Ele amava o irmão de forma que assustava a si mesmo. Não era apenas proteção fraterna, era um apego visceral, quase possessivo. Quando João contava sobre Miguel, Pedro sorria por fora, mas por dentro uma dor aguda o consumia. Porquê? Ele não admitia nem para si mesmo. Naquela noite fatídica, enquanto o pai arrastava João pela camisa, gritando insultos, Pedro permaneceu imóvel. Diz alguma coisa, implorou João com os olhos, mas Pedro baixou a cabeça. Medo. Vergonha. Ou algo mais escuro. Se eu defender, vão perceber que eu também, pensou Pedro, o coração apertado. Ele odiava o pai naquele momento, mas odiava mais a si próprio por covardia. João saiu de casa com uma mochila às pressas, sem olhar para trás. As ruas de Lisboa à noite pareciam hostis, o Tejo ao longe indiferente. Ele ligou para Miguel, que o acolheu no pequeno apartamento em Belém. Vai ficar tudo bem, disse Miguel, abraçando-o. Mas João sabia que nada seria como antes. A família destruída, o irmão silencioso, aquilo doía mais que o soco. Anos se passaram. João cortou contato com os pais. O pai, orgulhoso e rígido, nunca pediu desculpas. A mãe enviava mensagens esporádicas, mas João respondia friamente. Pedro. Pedro era o fantasma. Eles não se falavam há 5 anos. João construíra uma vida nova, formou-se em arquitetura, trabalhava num estúdio no Chiado, e o relacionamento com Miguel aprofundara-se. Adotaram uma criança, Tomás, um menino de 4 anos órfão, com olhos castanhos curiosos. João tornou-se pai, derramando todo o amor que nunca recebera do próprio. Ser pai mudara tudo. Tomás era o centro do mundo de João e Miguel. Ensinavam-lhe valores de aceitação, liam livros sobre diversidade, levavam-no a paradas do orgulho em Lisboa. João olhava para Tomás dormindo e pensava, nunca deixarei que sofra o que eu sofri. Mas à noite, o passado voltava. Sonhava com Pedro, idêntico a ele, mas distante. Porque não me defendeste? Éramos um só. Pedro, por outro lado, ficara em casa. Estudou medicina, tornou-se pediatra no Hospital de Santa Maria. Os pais orgulhavam-se dele, o filho normal, heterossexual, que namorava raparigas ocasionalmente. Mas era fachada. Pedro nunca se relacionara seriamente. Vivia atormentado pela culpa. Todas as noites revivia aquela cena. Eu devia ter dito algo. Devia ter ido com ele. O pai envelhecera amargurado, bebendo mais, lamentando em silêncio o filho perdido, mas nunca admitindo o erro. Um dia, o destino interveio. Pedro atendia no hospital quando uma criança entrou às pressas, Tomás, com febre alta e convulsões. Os pais acompanhavam, João e Miguel. Pedro congelou ao ver João, idêntico, mas mais maduro, com barba curta e olhos cansados. João também parou, o mundo girando. Pedro, murmurou João. Tomás foi internado. Pedro tratou-o profissionalmente, mas o coração acelerado. Após estabilizar a criança, pediu para falar com João em particular. No corredor deserto, o silêncio pesava. Como estás? Perguntou Pedro, voz trêmula. João riu amargamente. Depois de me abandonares. Ótimo.
As palavras acertaram como facas. Pedro baixou os olhos. Eu tive medo. O pai. Medo. Éramos gêmeos. Partilhávamos tudo. João elevou a voz, lágrimas contidas. Dentro dele, conflito, ódio misturado à saudade. Pedro era parte de si, o espelho da alma. Pedro confessou, não era só medo do pai. Eu sentia coisas por ti. Mais que irmão. Quando soube do Miguel, doeu tanto que paralisei. João recuou, chocado. Incesto. Não, Pedro explicava, uma confusão adolescente, apego exagerado por serem gêmeos, medo de perder o único laço verdadeiro. Nunca agira, mas a culpa o corroía. Naquela noite, João não dormiu. Ele sofreu tanto quanto eu. Miguel percebeu a turbulência, apoiou, fala com ele. Perdoa, se puderes. Dias seguintes, Pedro visitava Tomás no quarto. Via João como pai, terno, dedicado. Invejava aquela família. Tomás chamava Pedro de tio doutor, sorrindo. Algo quebrou em Pedro, o orgulho. Quando Tomás teve alta, Pedro convidou João para café em Alfama, no antigo bairro. Sentados numa esplanada com vista para o Tejo, falaram horas. Pedro pediu perdão de joelhos, lágrimas caindo. João hesitou, mas abraçou irmãos novamente. Mas o pai soube do reencontro. Furioso, confrontou Pedro, não quero esse anormal perto de ti. Pedro, pela primeira vez, rebateu, ele é meu irmão. E eu amo mais que a ti. A briga explodiu. O pai deserdou Pedro verbalmente. Mas Pedro saiu de casa, alugando apartamento perto de João. A reconciliação trouxe paz, mas novos conflitos. Pedro aproximava-se demais da família de João, ajudando com Tomás. Miguel sentia ciúmes sutis. João dividia-se, feliz pelo irmão, mas temendo perder equilíbrio. Um dia, o pai sofreu AVC. No hospital, chamou os filhos. Arrependido no leito de morte, pediu perdão a João. Fui cego. Pedro. Ele criou coragem por ti. João chorou, perdoando. Pedro segurou a mão do pai até o fim. Após o funeral, os gêmeos fortaleceram-se. Pedro encontrou amor próprio, começou a namorar um colega, assumindo-se gay também, revelação chocante para si mesmo, desencadeada pela reconciliação. Tomás crescia com 2 tios idênticos, cheio de amor. A família expandia-se, superando preconceitos. Os meses após o funeral foram de cura lenta, mas profunda. João e Pedro reconectavam-se como nunca, compensando anos perdidos. Encontravam-se semanalmente no Parque das Nações, levando Tomás a brincar nos jardins junto ao rio. O menino adorava ter 2 pais parecidos, confundindo-os de propósito para rir. Pedro sentia-se renascido. Pela primeira vez, admitia atração por homens. Um colega do hospital, Rui, pediatra como ele, flertava sutilmente há meses. Após confessar a João, Pedro aceitou um jantar. Vai devagar, aconselhou João, protetor. Dentro de João, alívio misturado a medo irracional, e se Pedro sofrer como eu? Miguel observava tudo com maturidade, mas inseguranças surgiam. Ele passa mais tempo contigo que nós, comentou uma noite, enquanto Tomás dormia. João negou, mas sabia ser verdade. Pedro precisava dele para navegar esta nova identidade. Uma crise surgiu quando os antigos amigos da família, conservadores como o pai, espalharam rumores. Os gêmeos são amos. Sabes como? No trabalho de João, colegas sussurravam. Ele ignorava, mas doía. Superamos a família, mas a sociedade não. Pedro enfrentou discriminação no hospital. Um superior questionou sua orientação após ver foto com Rui. Pedro denunciou, mas o stress acumulou. Numa noite chuvosa, apareceu na porta de João, bêbado e chorando. Não aguento. Pensei que fosse mais fácil. João acolheu, como Miguel fizera com ele anos antes. Dormiu no sofá, ouvindo confissões de Pedro, solidão profunda, culpa por não ter apoiado antes, medo de nunca ser amado de verdade.
No dia seguinte, Pedro pediu desculpas a Miguel. Não quero interferir na vossa família. Miguel, coração grande, respondeu, tu és família agora. Tomás adoeceu novamente, asma agravada. Pedro tratou em casa, dedicando-se. João via o irmão como pai perfeito, carinhoso, paciente. Uma pontada de ciúme, ele seria melhor pai que eu. Absurdo, mas o pensamento corroía. O clímax veio numa viagem familiar a Sintra. Alugaram casa na Serra, para relaxar. Pedro levou Rui, primeiro encontro familiar. Tudo correu bem até uma discussão noturna. Rui, sentindo-se excluído pela conexão dos gêmeos, acusou Pedro de obsessão por João. Parece apaixonado pelo irmão. Palavras duras, e quando confusões passadas. Pedro explodiu, terminando ali. Chorou nos braços de João. Tenho medo de nunca encontrar alguém que entenda isto, nós dois. João consolou, mas dentro, turbulência. Ele ainda sente algo além de irmão. Ou sou eu protestando? Miguel ouviu tudo escondido, coração partido. Confrontou João, escolhe, eu e Tomás, ou esta codependência. João negou codependência, mas duvidou. A noite foi tensa, silêncio pesado. Na manhã seguinte, caminhada na floresta resolveu. João falou com Pedro sozinho, somos gêmeos, mas vidas separadas agora. Eu tenho Miguel e Tomás. Tu precisas encontrar o teu caminho. Pedro concordou, lágrimas. Tens razão. O amor que te tenho é fraterno, profundo, mas não romântico. Confundi por solidão. Reconciliação com Miguel seguiu. Desculpa se te magoei, disse João. Miguel abraçou, somos mais fortes que isso. Pedro começou terapia, processando traumas. Encontrou equilíbrio. Mas surpresa, a mãe, viúva, revelou carta do pai antes de morrer. Dizia que se orgulhava de vós os dois, mesmo não entendendo. Emoções transbordaram. Família unida novamente. A vida estabilizava, mas sombras persistiam. Pedro namorava esporadicamente, mas nada sério. Rui pedira desculpas, mas confiança quebrada. João prosperava profissionalmente, projeto grande no Porto chamando-o temporariamente. Separação forçada testou laços. João mudava-se com família para o Porto por 6 meses. Pedro sentia vazio imenso. Como vivi sem ele antes. Visitas mensais mantinham contato. Tomás crescia, 7 anos agora, perguntando sobre tio Pedro igual ao pai. No Porto, João enfrentava preconceito norteno, mais conservador. Colegas questionavam família, não tradicional. Ele defendia ferozmente, mas exausto voltava para casa. Miguel sugeriu convidar Pedro para visitar. Ele precisa de nós tanto quanto nós dele. Pedro foi, e fins de semana foram bálsamo. Exploravam Douro, vinhedos dourados. Pedro abria-se mais, sinto que criei Tomás à distância. Queria ser mais presente. João riu, já és o tio favorito. Mas conflito interno em Pedro, desejo de paternidade. Aos 30 e poucos, relógio biológico. Adoção como João. Consultou João, pensas em adotar sozinho? João apoiou, seria incrível. Tomás teria primo. Pedro iniciou o processo, burocracia portuguesa lenta para solteiros gays. Entretanto, drama, ex-namorado de Miguel reapareceu. António, antigo amor antes de João, mudara-se para o Porto. Encontro casual no supermercado reacendeu memórias. Miguel contou a João, honesto. Nada aconteceu, mas senti algo. João devastado. Depois de tudo, traição. Não física, mas emocional. Discussões acaloradas. Confio em ti, mas dói, admitiu João. Miguel lutava, tu tens Pedro, conexão que ninguém quebra. Eu sinto mais vezes o terceiro. Verdade dolorosa. João percebeu egoísmo, priorizar irmão, negligenciando parceiro. Reconciliação veio com terapia de casal. Compromisso, limites saudáveis com Pedro. Pedro soube, sentiu-se culpado.
Não quero ser problema. João, não és. Mas precisamos equilíbrio. Pedro conheceu Rafael num congresso médico no Porto. Químico, divertido, aberto. Conexão imediata. Primeiro amor verdadeiro de Pedro. Contou a João, olhos brilhando. Felicidade mútua, mas João sentiu perda sutil. Ele não precisa mais tanto de mim. Rafael integrou-se à família. Tomás adorou, tio Rafa. Processo de adoção de Pedro avançou. Menina de 5 anos, Sofia, com passado difícil. Pedro preparava-se, nervoso. João ajudou, experiência valiosa. Alta tensão quando pais biológicos de Sofia contestaram, homofobia explícita. Não queremos filha com gay. Batalha legal. Pedro lutou, apoiado por João e Rafael. Vitória, Sofia veio para casa de Pedro em Lisboa. Emoção imensa. Pedro chorou segurando a primeira vez. Eu criei um filho com amor, como João. Família reunida para celebrar. Tomás e Sofia brincavam como primos. Mas pai de Rafael, conservador, rejeitou relacionamento. Eco do passado. Pedro apoiou Rafael, como João o fizera. Ciclo de superação. Sofia adaptava-se lentamente. Traumas passados faziam-na tímida, pesadelos noturnos. Pedro dedicava noites inteiras, cantando baixinho, prometendo segurança. Rafael ajudava, paciência infinita. João, de volta a Lisboa após projeto, via irmão transformado. Tu és o pai que o nosso nunca foi. Palavras curaram feridas antigas. Mas novo conflito, mãe deles adoeceu. Cancro, avançado. Últimos meses. Irmãos uniram-se ao lado dela. Confissões finais, perdoem-me por não ter parado o vosso pai. Perdão veio fácil. Amor materno sempre existira, sufocado pelo medo. Morte dela uniu mais. Herança dividida, casa de alfama para os gêmeos. Decidiram reformar, tornar refúgio familiar. Tomás e Sofia cresciam juntos, escola mesma. Amizade profunda. Adolescência aproximava-se, questões de identidade. Tomás perguntava sobre ser gay. João e Miguel explicavam com naturalidade. Pedro fazia o mesmo com Sofia. Sociedade evoluía, Portugal mais aceitante, mas bolsões de ódio persistiam. Incidente na escola, bullying a Tomás por ter 2 pais. João furioso, reunião com direção. Pedro, pediatra escolar ocasional, interveio. Criança bully tinha pais homofóbicos. Ironia. Resolução pacífica, educação. Mas trauma em Tomás. Noites chorando, porque nos odeiam. João abraçava-o, porque têm medo do diferente. Mas o amor vence sempre. Pedro sentia eco próprio passado. Eu criei este filho com amor para protegê-lo disto. Rafael propôs casamento a Pedro. Aceite, emoção. Casamento duplo ideia, João e Miguel renovavam votos, Pedro e Rafael casavam. Cerimônia na praia da Caparica, pôr do sol. Família, amigos, crianças como pajens. Votos emocionais. Pedro a Rafael, tu ensinaste-me a amar sem medo. João a Miguel, superamos tempestades juntos. Lágrimas gerais. Mas surpresa, carta antiga encontrada na casa reformada. Do pai, nunca enviada. Filhos, errei feio. Viu Pedro sofrer em silêncio, e agora entendo. Se lerem isto, saibam que vos amo, apesar de tudo. Choro coletivo. Perdão completo. Vida seguia, amor multiplicado. Anos voaram. Tomás e Sofia adolescentes agora, inseparáveis. Tomás, 13 anos, descobria atração por rapazes. Confessou primeiro a Pedro, tio confidente. Pedro guiou-o com ternura, é normal. Sê tu mesmo. Tomás contou aos pais. João abraçou-o forte, lágrimas. História não se repete. Sofia, heterossexual, defendia primo ferozmente na escola.
Rafael e Pedro adotaram segundo filho, bebê. Família expandia. João promovido, estúdio próprio. Miguel professor, ativista LGBT. Vida plena, mas sombras, pandemia e isolamento testou todos. Chamadas diárias mantinham laços. Pedro na linha frente hospitalar, exausto. João preocupava-se constantemente. No pico, Pedro infectou-se. Hospitalizado, grave. Terror. João ao lado, máscara, segurando mão. Não me deixes agora, suplicava João. Pedro recuperou lentamente. Somos sobreviventes. Pós-pandemia, gratidão profunda. Viagem coletiva aos Açores, celebração vida. Lá, no mirador vulcânico, Pedro refletia: o pai bateu-me por ser aberração, mas eu criei filhos com amor infinito. Compartilhou com João. Tu inspiraste-me. João, nós inspirámo-nos mutuamente. Conflitos menores surgiam, adolescentes rebeldes, discussões. Mas amor resolvia tudo. Tomás primeiro namorado, rapaz da escola. Apresentado à família, nervoso. Apoio total. Ciclo positivo. Décadas depois, gêmeos sessentões, cabelos grisalhos, mas olhos vivos. Sentados na esplanada de sempre em Alfama, vista Tejo. Netos brincavam, Tomás casado com homem, filhos adotados, Sofia com família própria. Pedro olhava João, imagina se aquela noite tivesse destruído tudo. João, mas não destruiu. O amor venceu o ódio. Reflexões internas, João pensava na dor inicial, violência do pai, silêncio de Pedro. Mas via redenção, irmão que superara medo, tornara-se pai amoroso, quebrando ciclo. Pedro revivia culpa, mas orgulho imenso. Criei com amor, como prometi a mim mesmo. Família reunida para aniversário dos gêmeos. Festa grande, discursos emocionais. Tomás, vós ensinastes-nos que amor é amor, ponto. Lágrimas, abraços. No fim, pôr do sol dourado. João e Pedro, mãos dadas como crianças. Somos um só, afinal. Sobreviventes do amor. História deles inspirava gerações, contada em livros, palestras. Superação total, de aberração rejeitada à família modelo de aceitação. Amor profundo, eterno.